Eu estava no carro e a Ludmila me ligou e me falou, olha, Charlot, você não queria vir falar sobre reflexão no Juice? Eu falei, olha, é uma etapa ignorada, né? Foi bem assim a conversa. Ela falou, como assim? Eu falei é isso, né, Ludmila? A reflexão, acho que as pessoas vão lá falar sobre muitas coisas, as pessoas dão palestras sobre muitas coisas, mas essa etapa invisível da reflexão é uma etapa ignorada, ninguém fala sobre isso. As pessoas falam sobre como fazer, como entregar, como planejar, como se comunicar com o cliente, como ter ideia, como sei lá o quê. Mas a questão da reflexão é um ponto cego, né? Um ponto invisível, né? Alguém aqui já foi para Paris alguma vez? Quem já foi? Levanta a mão. Bacana, né? Se estiveram em Paris, estiveram no Museu Rodin? Alguém? Estiveram no Museu Rodin. Lembram qual é, no jardim, a principal escultura dele? Não. Dele e da Camille, né? Pensador. Como é que está lá o pensador, assim, né? Sentado, assim, com... um momento nobre, né? Um momento pensando, né? Mas ele chama ali, a ideia é pensamento, não é reflexão. Não chama o reflexor, chama o pensador. Então, qual será a diferença entre um pensador, alguém que pensa e alguém que reflete? Será que tem diferença? E eu me peguei pensando nisso ao longo desses dias também. E eu acho que talvez uma diferença seja a de que a ênfase do pensamento é muito pessoal. Eu penso muito a partir do meu ponto de vista. Então, se eu me ponho a pensar sobre a palestra que eu vou dar aqui, eu penso na melhor configuração para mim. E para mim é muito natural que essa é uma configuração mais simpática, e sem o uso do microfone também é uma configuração melhor para mim. Mas quando eu passo a refletir a respeito disso, eu começo a incorporar o ponto de vista de outras pessoas que estão envolvidas. E que elas também têm seu próprio pensamento. E não é só o meu que vale. Então o que eu fiz? Eu ontem conversei com uma colega e falei, tem algum problema se eu reorganizar a sala? Porque eu acho que não tem, né? Mas isso sou eu. De repente ela chega e diz, olha, não dá porque as cadeiras são fixas. Aí toda a minha ideia ia para o brejo, né? Tem algum problema de não falar no microfone? Tem, porque precisa registrar o áudio. Ele não só amplifica, mas ele é gravado. Eu achei que tinha zerado as questões. Falei, então tudo bem, se as cadeiras não são fixas, a gente reorganiza. Se a gente precisar gravar, eu levo um negócio que eu tenho, gravo no celular, te passo o áudio e a gente sincroniza depois. Bom, e chegando aqui, a gente, quando foi fazer, descobriu o quê? Que tinha uma outra situação. Tem pessoas que dependem do contato visual para entender o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito exemplar da questão do pensamento e da reflexão, né? Eu posso pensar muito sozinho com meus botões a respeito do que eu acho. Mas quando eu começo a conseguir me colocar no lugar dos outros, eu acho que aí tem uma diferença interessante entre pensamento e reflexão. Não? Porque as outras pessoas também têm os seus pontos de vista e também têm as suas conveniências e também têm as suas preferências. Então eu fui vendo quantas pessoas importantes envolvidas no processo também tinham nas suas casas e ao longo dos seus dias pensado a respeito do assunto. Então, todo mundo está pensando o tempo todo. Agora eu acho que a questão da reflexão ela é um pensamento mais refinado porque ela envolve empatia. Empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Então se eu posso ser um grande pensador, mas muito pouco empático, posso ter grandes ideias muito positivas a meu respeito e achar que eu tenho grandes ideias, mas elas podem ser inconvenientes no momento em que elas se relacionam com as ideias dos outros, né? Uma reflexão como planejamento, uma reflexão que vai além do pensamento, uma reflexão que contempla o ponto de vista das pessoas que estão junto comigo nessa empreitada, que podem estar contra porque são concorrentes, ou que podem ser parceiros porque fazem parte da mesma coisa, mas eu consegui, como um diamante, como um vidro num barco, refletir a luz nas diferentes direções e horários, conseguir sair do lugar onde eu estou e me colocar em outros lugares para enxergar esse problema de outros pontos de vista. Essa é a reflexão que vai além do mero pensamento individual. E a capacidade de adaptar, capacidade de improvisar, capacidade de continuar refletindo ao longo do processo e não entender a reflexão como um processo estanque que eu faço sozinho no jardim da Casa Monet em Paris para depois ir para a vida. Eu posso ter esse momento, mas na vida eu também sigo refletindo porque eu não sou um robô que recebeu um certo software para agir de uma forma e quando chega lá eu não consigo alterar o curso. A gente tem que ter um poder de improviso e de adaptação porque isso faz parte de uma prática reflexiva.
Então, quando eu penso, eu posso estar fazendo, e quando eu faço, eu posso estar pensando. Eu não preciso separar esses momentos de maneira a eles não se comunicarem. Porque isso gera uma idealização e uma expectativa tão inalterável que qualquer pequena mudança, como um celular que toca, ou um posicionamento de câmera, faz tudo cair por terra. Então, uma pessoa que vai fazer um concerto musical, que vai fazer uma peça de teatro, que vai fazer uma exposição, se desestrutura porque alguma coisa não saiu como ela quis. Tinha um ruído indesejado, tinha alguém na plateia que fez não sei o quê, e eu já não consigo lidar porque eu idealizei de tal forma aquilo, eu antevi, eu imaginei, eu fantasiei, né, que quando a realidade não corresponde eu me perco. Eu tenho que ser capaz de, pelo contrário, seguir refletindo a respeito da situação enquanto eu estou vivenciando a situação, tendo esse poder de adaptação, esse poder de improviso. Faz parte da reflexão, não a reflexão como uma atividade solitária, muito nobre, muito lenta, muito, né, quase mística do pensamento, da reflexão, mas como alguma coisa vulgar, vulgar no sentido de simples, no sentido de cotidiano, no sentido da ação mesma, né? De maneira que é isso que eu queria deixar para vocês, 40 minutos, como a minha percepção de reflexão. Não existe uma faculdade, um diploma de reflexão, não me sinto autorizado para dar uma aula sobre reflexão, mas eu acho que a gente pode compartilhar percepções que a gente tem a respeito desse tema, né?